Tentaremos apresentar uma síntese das ideias que foram debatidas. Evidentemente, serão poucas, porque nós tivemos uma discussão muito rica ao longo do semestre, mas eu gosto de começar sempre conceitualmente o que é afetividade, porque nós não podemos nos comunicar sem estarmos afinados com a definição. E a outra pergunta é por que a filosofia não estudou classicamente, profundamente a afetividade? Essa palavra afetividade tem sua raiz no verbo afetar. É uma palavra pouco usada no nosso vocabulário e, por isso, às vezes, esquecida enquanto raiz para o termo afetividade. Inclusive, se usa afetado com um sentido pejorativo, que é totalmente distante da afetividade. A afetividade é o ato de ser afetado. Vamos usar uma palavra mais corrente, de ser tocado. Não tão frequentemente, mas usamos essa palavra, podemos dizer, o que me toca? O que tocou você? Isso é algo que te toca? É possível. Às vezes pode parecer uma linguagem pedante, apenas é para termos a ligação de tocar com afetar. Um dos problemas da filosofia não ter estudado a afetividade é se considerar no segundo plano. Então, a afetividade era, e ainda hoje, considerada por muitos como algo de segunda classe, em relação à vontade, à razão e à liberdade. Então, em vez de um tripé, vontade, razão, liberdade, eu proponho para a educação um banco mais sólido, com 4 pernas. Vontade, razão, liberdade e afetividade. É muito interessante começar a conceituar afetividade em confronto com essas 3 palavras que têm sido mais fortes na história da filosofia. A vontade, principalmente, se refere à afetividade por uma negação, porque a afetividade não é instinto. Ora, se não é um instinto, o que é que ela é? É uma decisão. Ela não é um impulso. A afetividade não brota espontaneamente como uma pulsão. A afetividade é um ato voluntário, e aí já está a palavra vontade. É um ato que foi decidido. É interessante essa perspectiva de conceituar que é possível, ligando palavras que todos nós já conhecemos. Como todos já estão dentro do assunto, fica muito mais fácil trabalharmos na estrutura das relações do que de uma maneira linear. Então, a decisão é sempre um ato da vontade. E, por isso, há uma conexão, afetividade e vontade. E os outros 2 restantes? A razão. Por muito tempo, a filosofia se deteve na razão, de uma maneira absoluta, praticamente, o raciocínio como o máximo do ser humano. A razão é o discernimento que permite o exercício da vontade. E aí eu já faço a ligação com o anterior. Porque essa capacidade do pensamento de seguir leis lógicas, que é a razão, é peculiar ao ser humano, como a vontade.
e faz parte da afetividade propriamente dita. E nisso, nessa frase que eu falei, já antecipo, todas as 4 são características exclusivas do ser humano: afetividade, vontade, razão e liberdade. A razão permite um conhecimento lógico por mecanismos específicos que levam a deduções, que levam a conclusões, sempre dentro de um esquema lógico. E a liberdade, esse dom próprio do ser humano, que é uma característica, inclusive, da sua dignidade intrínseca. É algo também esquecido, por mais que a palavra seja usada, principalmente em filosofia da educação, porque liberdade se constitui um paradoxo para nós educadores. Conhecemos um sujeito que tem como sua marca de ser humano, ontologicamente, a liberdade, mas, ao mesmo tempo, necessita da educação para a liberdade. Como é isso? Ele é livre, mas precisa se educar para ser livre. E nessa caminhada, a afetividade entra fortemente, porque a afetividade é a característica do ser humano livre se voltar objetivamente para algo de sua escolha, que já implica a vontade, e também a razão, porque toda escolha deve ser pensada racionalmente. A liberdade, na afetividade, marca o ato do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é rígido, não é seco, não é mecânico, é sempre afetivo. E afetivo não quer dizer parcial. Na medida em que se aprofunda no estudo da afetividade, se descobre que é negligenciada por diversos mal-entendidos, até pelos conceitos. Erradamente se diz que a afetividade é carinho, ou, às vezes, mesmo sem se expressar, se entende a afetividade como tolerância extrema, como maleabilidade frente a valores que não são negociáveis. Nada disso é afetividade. Não entendemos a afetividade como a psicanálise propõe. A afetividade se refere a algo externo à pessoa, a um objeto em si mesmo que toca a pessoa, algo que afeta a pessoa. A afetividade deve ser entendida dessa forma.